Palavra e Viola. Provérbios, capítulo 8, versículos 11 a 14. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Palavra e Viola, os seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Eu sou o Vitor Quevedo, a partir de agora te faço companhia. Que alegria estar aqui ao seu lado para esse tempo e conte com a gente para um momento edificador e abençoador para a sua vida. Sabe por quê? Aqui no Palavra e Viola tem o Meditando nas Promessas de Deus com o pastor Arivaldo Dias Casimiro, é daqui a pouquinho. Também a gente continua a leitura dos Salmos, no Salmo 8, já deixa a sua Bíblia aberta. Além disso, tem a História do Cristianismo, a série documental especial produzida pela IPP-TV, entre outras atrações e muita música. Fica com a gente agora, vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juizão de encarar. E em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. É isso aí, pessoal. Vem chegando para falar com a gente o pastor Arivaldo Dias Casimiro. Alô você, nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus. Essa é uma atividade prazerosa, é uma atividade que traz consolo, conforto para o nosso coração. O Salmo 1 diz que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. E quando a gente medita numa promessa de Deus, essa promessa se transforma ou em oração ou em cântico. Mas nós estamos aqui para desafiar você a orar as promessas de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós temos a promessa, a certeza que haverá um juízo final. A Bíblia, de fato, ensina e nós cremos que haverá um juízo final. Deus julgará com justiça e de forma definitiva o mal e também todos os homens. Eu queria chamar a sua atenção porque esse versículo aqui traz para nós 3 lições preciosas.
Primeiro, ela para todos. Diz o texto, porque importa que todos nós compareçamos. Então, não vai ficar ninguém de fora. Todos irão comparecer perante Deus no juízo final. Todos terão que acertar contas com Deus. Homens, mulheres, de todas as tribos, línguas e nações, não importa a idade que morreu, todos estarão perante o tribunal de Deus. Em segundo lugar, ele é certo. Nós não podemos evitá-lo. Diz o texto sagrado que porque importa, em outras palavras, ou devemos. O texto aqui não diz que é uma opção, mas um dever imposto, uma determinação, um decreto de Deus a todos os homens. Então, assim como a morte é certa, o juízo também segue-se essa morte e haverá esse juízo final, esse dia do acerto final de contas. Em terceiro lugar, aqui, a promessa diz que esse julgamento final tem dono. Diz aí o tribunal de Cristo. Todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal justo, é um tribunal imparcial, é um tribunal meticuloso, revelador e final. Se Jesus Cristo, ele é o nosso advogado hoje, se ele é aquele que intercede por nós junto a Deus, no dia do juízo final, ele assumirá a função de juiz e ele julgará a todos. E, por último, quarto lugar, quarta verdade que essa promessa nos ensina, é que o julgamento final, ele é recompensador. Diz aqui no texto, para que cada um receba. Observe que a recompensa é individual. E o critério de julgamento é por aquilo que tiver feito nesta vida. Se for bem, o bem. Se for mal, o mal. E a grande questão é que nesse julgamento haverá também o livro da vida. E nesse julgamento perante Cristo, todos aqueles que estão em Cristo já foram julgados, Cristo já foi punido do seu lugar. E simplesmente ele prestará conta das suas obras com sentido ou com significado de galardão. Essa promessa do juízo final é um chamado às pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Então, cuidado com o que você está fazendo, cuidado como você está tratando as coisas de Deus, as pessoas, a igreja, porque pode ter certeza, haverá um juízo final. Deus abençoe sua vida, Deus encoraje o seu coração. Obrigado, pastor Olival. Jesus te abençoe cada dia mais. E agora a gente fica por dentro do mais novo lançamento da editora Ezion. Vamos ver. O livro de Salmos é uma obra única. Nele, Deus fala ao homem em linguagem poética e também permite que o homem fale sem o censurar, mesmo quando as palavras não refletem a verdade. Isso porque o Senhor sabe o que se passa com cada um de nós e conhece o estado da nossa alma. Os salmos dão voz à nossa dor, à nossa alegria, à nossa fé e ao nosso louvor a Deus. As reflexões profundas e práticas deste guia, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, vão nos ajudar na compreensão dos Salmos, no conhecimento de Cristo e na nossa edificação espiritual. O autor se debruça sobre os textos originais, garimpando suas joias e traduzindo verdades capazes de levantar o caído, alimentar o faminto e fortalecer o fraco.
a cristologia presente é apresentada a cada capítulo, ressaltando como Jesus é referenciado naquela passagem bíblica. Além disso, a cada salmo estudado, o leitor também tem perguntas para reflexão e debate, para estudo individual ou em grupos. Venha até a Livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editoraezion.com.br e adquira já o seu exemplar de Salmos. Ezion, a sua editora missionária. Esse livro aqui, meus irmãos, não para de vender. É impressionante. A Bíblia é um estudo panorâmico e cronológico do Gerson Lopes Fonteles, que inclui material digital com 72 lições. Essa é a minha indicação para você aqui do Palavra e Viola para esta semana. É um livro muito importante, ó, que bonitinho. Vem até com um tratado sobre a graça. Nós vamos falar aqui outro dia sobre esse livro. Mas aqui, ó, tem um esboço, mini esboço de cada livro, né, uma sinopse, uma síntese sobre o autor, sobre a data e tudo mais. Isso daqui é muito bom. Eu tenho o meu lá em casa, tem também aqui o local para as anotações, para as lições. É muito bom. Esse estudo cronológico da Bíblia permite uma visão mais clara da história sagrada. É o manual de instrução do fabricante dado ao homem por ele, Criador. Palavras do próprio Gerson aqui para você que ama a palavra de Deus, deve adquirir este livro. www.editoraezion.com.br. Cupom VITORQUEVEDO10, você terá 10% de desconto no seu carrinho de compras no site da editora. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há ninguém onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. É isso aí, pessoal. Muito bom poder cantar mais uma canção com vocês. Sempre bom relembrar aqui os clássicos, músicas contemporâneas. Palavra e Viola está aqui para isso, para fazer você louvar a Deus com seus lábios também. Olha, a gente vai continuar assistindo a mais uma edição, mais um episódio, melhor dizendo, da série documental produzida pela IPP, A História do Cristianismo. Tá imperdível. Vai lá.
Com a ruína do Império Romano, a miscigenação toma conta de toda aquela região do mundo. São povos de várias nações, línguas, costumes e religiões diferentes interagindo entre si. Isso atinge diretamente a igreja cristã da época. O cristianismo aos poucos vai sendo diluído, apesar de movimentos de resistência com irmãos pregando o evangelho aos chamados bárbaros. Mesmo assim, acontece uma mistura perigosa com o paganismo e as suas crenças. Em termos gerais, em termos de essência, né, você já não tem mais, em primeiro lugar, na Bíblia, a autoridade principal. Mas agora é um consenso da sociedade que eu digo, não a sociedade, o povo, né, mas daqueles que tomam conta da teologia. O que define verdade teológica não é mais o estudo da Escritura. Nesse momento, que a gente chama de Alta Idade Média, você tem, né, as Escrituras sendo sucateadas um terceiro ou quarto lugar, não é nem segundo lugar. Então, o que define verdade teológica é a conversa que os líderes têm. Aí o resto é consequência. Então você tem agora, já que os povos bárbaros tinham na figura feminina divindade, você tem agora entre os cristãos uma divindade feminina, né? Você tem agora Maria não só como uma mãe de Jesus, mas a mãe de Deus. Agora ela é uma comediadora. A ideia de que Maria é uma divindade e ela participa de forma decisiva na salvação é desse momento, é nesse contexto. Você tem agora uma crença soteriológica, não, escatológica, né? Algo que fala sobre o que vai acontecer comigo depois. Aí que entra a questão do purgatório, né? Antes não se tinha. Antes os dois destinos eternos de uma pessoa ou é o céu ou é o inferno, né? Ou é os novos céus e nova terra, ou são os novos céus e nova terra, ou então lago de fogo e enxofre, enfim. Agora você tem uma terceira possibilidade. O que eu faço com... Olha só, a questão vem uma questão antes, a questão do batismo. Antes, na igreja realmente, ali do Novo Testamento, a igreja primitiva, antes de uma pessoa ser batizada, você tem que ter a certeza de que essa pessoa entendeu as bases da fé cristã e assina embaixo das bases da fé cristã. Fez isso, é batizada. Agora os batismos são coletivos. Agora não se tem esse cuidado para saber se você agora vai entrar na fé cristã, se você realmente é um cristão. E aí vem uma questão. Quando uma pessoa morre numa batalha sem ser batizada, ela vai para onde? Começa a se dar então uma importância salvífica ao ato do batismo. Então, o que eu faço com o meu filho? Eu sou cristão da alta cúpula romana e o meu filho morreu numa batalha sem ser batizado. Bom, se não deu para ser batizado, então vou ter que criar uma maneira dele ir para o céu. Aí cria-se o purgatório, cria-se a extrema unção. Unindo essas novas crenças anexadas à igreja e a necessidade de agradar líderes e pessoas influentes na época, surge também a santificação. Uma pessoa, né, que não entra no exército, que dedica a sua vida a questões religiosas, quando ela morre, ainda mais ela sendo a minha amiga de alguém importante do Estado, o que eu faço com ela? Ela vai me prestar um favor na eternidade também. Ela agora é uma santa, ele é um santo que ora por mim, que intercede por mim do lado de lá. Então você vai criando vários santos, né? E cada cidade tem um santo específico, né? Cada personagem importante vai ter alguém importante que vai te ajudar nesse processo também. E aí, esse é o período mais tenebroso da Idade Média, né? É o primeiro período, que vai do século V até mais ou menos o século IX, século X, que é chamada de Alta Idade Média. A estreita relação entre igreja e Estado é outro fator de contaminação da doutrina cristã naquela época. A Idade Média é um período marcado por uma relação muito próxima entre o poder espiritual e o poder temporal. Esses são termos que são utilizados pelos historiadores. Poder espiritual, a igreja. Poder temporal, o Estado. Existe troca de favores, né? Existe muita troca de favores nesse período e vai marcar bastante boa parte aí da Idade Média.
Para a maioria dos historiadores, o início do papado, como conhecemos até hoje, também acontece nesse período da história, com Gregório, o primeiro monge a ocupar o trono papal. Junto, vem a crença da infalibilidade do Papa e a instituição formal da Igreja Católica Apostólica Romana. Não aposte em religião. Através da religião, eu vi os mais variados fanatismos serem chamados de a vontade de Deus. Já que o Papa é o líder da Igreja, ele não falha. Né? Não é só Deus que não falha, mas o Papa também não falha, porque pessoas daquela época elas começam a notar que existe algum tipo de contradição, algum tipo de incongruência, né? E aí, só que a Igreja vai se cercar de um discurso poderoso, buscando basear na tradição que o nosso líder máximo é o Papa. Então a Igreja que nasceu não com poder ou dando poder uma pessoa só, eram presbíteros que governavam a Igreja. Agora o poder começa a se afunilar cada vez mais, até que chega no Papa. Aí nesse momento, século VI, século VII, aí a gente já pode, com bastante cuidado, dizer que ali nós temos a Igreja Católica, porque tem essa pretensão de ser a única, universal, apostólica, né? Porque não só, agora não está nem firmada na doutrina dos apóstolos, mas agora tem o apóstolo, que é o Papa, e principalmente romana. Aí você tem ela sendo formada. Antes você não tinha. Antes você tinha a Igreja Apostólica Católica. Mas quando você tem essa centralização na cidade de Roma, no bispo de Roma, o papado sendo instituído e essas anexações, essas práticas, essas novas teologias sendo anexadas, né, esses pontos teológicos, aí você tem aquilo que vai ser conhecido como a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a instituição mais influente e poderosa durante toda a Idade Média. Um abraço para o nosso querido Roberto Quirino, diretor aqui da IPPTV, produtor dessa série aí e apresentador também. Muito bom, hein? Show de bola. A gente está sendo muito abençoado e edificado com esses cortes aí da série. Lembrando que você pode assisti-la completa no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem lá uma playlist só com essa série documental para você maratonar, tá bom? Nosso programa continua agora com as Digitais de Deus. Faça como esses nossos queridos irmãos e mande você também a sua foto para as Digitais de Deus. O telefone é o 19 99702 8992. Manda que a gente está te aguardando. Vem chegando notícias diretamente da Junta Missionária de Pinheiros. Vamos ver para onde eles foram agora, hein? Nós estamos na nossa segunda viagem missionária para o Nordeste, como a cidade de Pinheiros, e essa experiência tem sido um pouco diferente da experiência anterior. Os nossos jovens estão tendo experiências e contato com realidades espirituais que eles não tiveram até então, mas nós sabemos que em tudo isso o Senhor está ensinando, está trabalhando em nós e através de nós, e tem sido uma experiência muito marcante para a vida espiritual de cada um deles. Essa viagem missionária tem sido uma grande bênção para nós. Desde o começo, esse sonho que já vem desde o ano passado. Depois de a gente ter ido para Patos, nós já voltamos falando com Mariano, olha, poxa, ano que vem poderíamos ter de novo, né? Seria tão bom, e o pastor Mariano já depois nos avisou, vamos ter novamente. E aí, alguns meses antes já tinha ali definido que seria aqui em Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco. Passado foi a primeira vez que eu participei de uma viagem missionária. E aí eu fui meio sem saber o que iria acontecer, como que iria ser.
Esse ano já foi diferente, eu já vim já com algumas coisas em mente de como iria ser, mas mesmo assim foi diferente. É uma experiência nova e é diferente. E na viagem missionária sempre foi uma vontade que eu tive, né, de saber como era. Já vi muitos relatos de pessoas, então eu queria ter uma experiência também, né, de saber, de viver um pouco, né, a viagem missionária. Essa viagem começou de um jeito que não dava, assim, margem para... No final das contas, não dava margem para duvidar que era a vontade de Deus, assim. Dada a experiência do ano passado, eu queria muito ir, então eu estava tipo o ano todo esperando por isso. E Deus abriu a porta e deu certo. Para a viagem missionária foi uma providência de Deus. Eu sempre entendi o chamado dele para cumprir o ID. E quando eu fiquei sabendo da viagem missionária para Pernambuco, eu falei, Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu tenho disposição de ir, eu quero ir. E o Senhor foi dando direcionamento, consegui conciliar as coisas na igreja, consegui conciliar as coisas no seminário e o Senhor abriu a porta. E eu falei, então eu estou indo. E sempre foi um desejo do meu coração fazer missão. E então eu falei, não, esse é o momento. Se não for agora, não vai ser nunca. Aí eu decidi e aí eu vim. Na hora que eu decidi ir foi tipo, eu vou. Então eu senti e obedeci. Foi basicamente isso. É uma viagem que exigiria muito de mim por conta da minha rotina, mas eu tinha certeza que era o chamado que Deus tinha para mim e eu me dediquei a isso e acredito que foi a minha maior confirmação a minha vinda. Poder levar o amor de Cristo, de pregar o Evangelho para tantas pessoas que estavam sedentas, que elas queriam aprender mais do Senhor e que elas sabiam tão pouco e a gente pôde levar para elas um pouco daquilo que a mensagem de Cristo para elas, da salvação, da redenção, de tudo aquilo que Cristo fez pela gente na cruz do Calvário e impactar tantas vidas. Acho que foi o que me motivou a estar esse ano também na viagem para Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Contribua com a JMP. Entre no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e faça sua contribuição. Trabalho muito importante que tem alcançado muitas famílias, milhares de famílias Brasil e mundo afora. Agora, antes de terminarmos, vamos ler a palavra de Deus, né? Afinal, é o Palavra e Viola. Salmo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E assim a gente se despede de mais uma edição do Palavra e Viola. Muito grato a Deus pela sua companhia até aqui. Quero te fazer um convite. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV. E também segue o nosso perfil lá do Instagram, @Vitor Quevedo. Curte lá os nossos reels com clássicos da música cristã, tá bom? Vamos encerrar cantando. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação
me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da banheira, cantar do sabiá, noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. As digitais de Deus. E assim nós encerramos mais uma edição do Palavra e Viola. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Jesus abençoe você e toda a sua família. Eu te aguardo na próxima. Até lá. Fique na programação da IPPTV. Palavra e Viola.